e notou que a mesma senhora que vira no centro, estava ali. Esta, parecendo ler sua mente, caminhou até ele com um lindo sorriso maternal, estendeu-lhe o livro para que abrisse ao acaso. Muito emocionado e ainda trêmulo, Benhur pegou o livro, abriu e em seguida devolveu à senhora que aguardava à sua frente. Meus queridos, temos como assunto para o estudo desta noite, o capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que o dá a vossa mão direita, e o tema que hoje refere-se a nós e às nossas necessidades, é a beneficência. Meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem, sou pobre, não posso fazer a caridade, e cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes, não lhes perdoais nada, e vos erigis em juízes frequentemente severos, sem vos perguntar se estariais satisfeitos que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também a caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei ao menos, mas fazei-a largamente. Para o que é da caridade material, quero-vos contar uma história do outro mundo. 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito, enquanto esses 2 homens viverem, serão colocadas em um saco cada uma das suas boas ações e, na sua morte, serão pesados esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno, e tão fino, que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens recolheu o seu. Eis o meu, disse o primeiro, eu reconheço, fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre. Ah! Eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa! Os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico, deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho, e, além disso, dando não te privaste de nada, vai para a esquerda e estejas satisfeito de que a esmola te seja contada ainda por alguma pequena coisa. Depois, disse ao pobre, deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti, se não deste esmola, fizeste a caridade e, o que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levado em conta, foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações, passa direito e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor, Lyon, 1861. Dona Diva leu serenamente e paulatinamente o texto, parecendo ter consciência da necessidade de sua leveza para a colocação das palavras ali contidas. Ao final, as lágrimas já eram comuns a todos os participantes, tamanha veracidade de emoções que aquelas palavras fizeram aflorar em cada consciência ali presente. Cláudio retoma então a palavra, porém sente que faz-se desnecessário qualquer explanação mais longa a respeito do assunto, pois este já havia sido explanado em supremacia de detalhes pelo texto em si. Por isso limita-se a dizer, como solicitado em nossa prece de abertura, está aí a resposta para muitas de nossas dúvidas, em que com a prática da beneficência, da caridade e da indulgência, estaremos em comunhão constante com Deus, tornando-nos aptos a compreendê-lo e a senti-lo em cada momento de nossa existência física, e também após o nosso retorno à pátria espiritual. Cláudio aguardou por alguns momentos, e quando pretendia retomar a palavra, percebeu que um espírito ali presente necessitava comunicar-se, e pedia licença para isto. Com a permissão de Cláudio e dos mentores espirituais daquele lar, Verônica pode então, ainda acompanhada pelo pai, aproximar-se de uma médium para manifestar-se. Boa noite a todos. E espero que, a partir de hoje, todos os momentos da vida física ou espiritual de cada um de nós possa também ser bom e proveitoso como este.
O som daquelas palavras vibraram em Benor como uma sinfonia chamando-o à razão, e sem nem ao menos conseguir pensar, tamanha a atenção que depositava naquelas palavras, ele aguardava ansioso para ouvi-la novamente. Hoje tenho a alegria de poder estar aqui, muito mais consciente do que antes. E é por isso, que tanto pedi a Deus por esta chance, para que eu pudesse auxiliar aqueles a quem prejudiquei, e também aquele a quem tanto amo, mas que por meu orgulho e vaidade, não soube conquistar estima e nem auxiliá-lo em seu progresso pessoal, moral e emocional. Verônica calou-se por instantes, enquanto todos oravam, sentindo a importância das palavras que seriam ouvidas ali. Benor parecia anestesiado, e embora não entendesse os mecanismos que permitiam a ocorrência daquele fato, sentia com toda a força de sua alma o significado daquelas palavras e compreendia tudo o que estava ouvindo. Há muitos anos atrás, continuou Verônica, eu era uma viúva de muitas posses, e tinha uma filha, a quem muito amava, e que por isso, acreditava ser preciso mimá-la, fazendo-lhe todos os gostos e servindo-lhe de mau exemplo no que dizia respeito à boa conduta de uma mulher. Eu já não era tão jovem assim, quando apaixonei-me por um rapaz muito mais moço do que eu. Este, recém-chegado ao vilarejo onde morávamos, e onde eu era proprietária de grande parte do comércio ali existente, veio até mim em busca de emprego para si e para seu irmão mais velho, pois este era muito tímido para tal atitude. Ela calou-se por instantes, para controlar a emoção, depois prosseguiu, assim que o vi em minha frente. Meu coração encheu-se de um sentimento totalmente estranho para mim até então, já que apesar da idade, meu único relacionamento havia sido tratado entre meus pais e os pais de meu falecido marido. Rui, este era seu nome, era um jovem muito forte e bonito, porém trazia consigo também grande apego aos bens materiais e acreditava que estes eram a solução de todo e qualquer problema. Movida pelo interesse que este me despertara, imediatamente o empreguei em minha casa como zelador, alegando também a necessidade da presença de um homem para proteger a mim e minha filha. Quanto a seu irmão, empreguei em um de meus empórios mais distantes do vilarejo, pois queria afastá-los, para ter exclusividade da presença de Rui em minha casa. A médium suspirou profundamente, como se aquele espírito retirasse daquele ar as lembranças do passado, ainda tão vivas para ele. Não demorou muito tempo para que eu conquistasse Rui como amante, usando de minha fortuna para lhe impressionar e assim comprar seu afeto e carinho. Porém, num jogo como este, quando uma pessoa acredita estar somente ganhando, outra também pode ser atraída por tal facilidade, e querer ganhar também, e se possível, ainda mais. Foi quando depois de alguns anos, totalmente envolvida por aquele sentimento cego que eu acreditava ser amor, eu vim a descobrir que Helen, minha filha, também possuía, se é que podemos usar este termo, Rui como amante, utilizando-se dos mesmos meios que eu para atingir este fim. Meu mundo desabou sobre mim e, enlouquecida pelo ódio e pelo orgulho cego, atirei-me sobre ela numa discussão insana, e acidentalmente lhe derrubei da escada, onde esta encontrara a morte certa. As lágrimas surgiram e Verônica não conteve a emoção, porém conseguiu continuar sua narrativa. Depois daquela cena, tudo em minha mente ficou nublado e nunca mais voltei a ser a mesma pessoa. Com isto seguia todas as ordens que Rui passou a me impor. Foi assim que conseguiu esconder os verdadeiros fatos sobre a morte de Helen, evitando assim um escândalo. Dizia para todos que Helen devia ter se sentindo mal, e que por isso havia caído da escada. Infelizmente, alegava ele, isto ocorrera justamente no dia em que encontrava-se sozinha em casa, já que nós dois estávamos fora na visita semanal que fazíamos ao comércio. Apesar de não levar mais uma vida normal, Rui, a princípio, acomodou-se com aquela situação e providenciou os documentos para nosso casamento, porém não demorou muito para que a doença mental avançasse, trazendo consigo muitos efeitos físicos também e, com isto, ele não contava.
Era um jovem senhor e muito rico agora. Não queria mais perder seu tempo com uma mulher louca e inválida, por isso procurou pelo irmão com quem há muito tempo não conversava, já que eu sempre o impedira de visitar o empório, alegando não ser necessário, pois a arrecadação ali era mínima pela distância em que se localizava. Neste instante, Jonas sentiu um aperto em seu peito, porém segurando a mão do marido continuou atento a cada palavra. Foi então que ele conheceu Conceição, sua cunhada. Rafael, seu irmão, havia se casado há alguns anos com a moça que eu havia deixado ali para tomar conta do lugar. Era uma órfã que durante muitos anos morou sob a guarda de meu marido e, quando este faleceu, não perdi tempo nem a oportunidade de afastá-la de minha casa, bem como de minha filha. Foi com alegria que Rui foi recebido ali e, Rafael, após saber da má sorte do irmão que tinha como esposa uma mulher muito doente, prontificou-se a ajudá-lo mudando-se para o vilarejo com a esposa que cuidaria da senhora enferma. Conceição, apesar de saber que eu não aprovava os cuidados que meu marido lhe dispensava, sentiu-se tocada com minha situação e também quis me ajudar. E assim foi feito, porém não demorou muito para que Rui praticasse com a cunhada tudo o que eu havia lhe ensinado. Conhecendo a história de Conceição e sabendo de todas as necessidades pelas quais esta já havia passado, bem como de suas carências afetivas, Rui passou a desdobrar-se em atenções para a cunhada, enquanto esta prestava seus serviços em minha casa. Conceição, apesar de toda a sua simplicidade, percebia as intenções do cunhado, mas tentava relevar, pois sabia que o marido adorava o irmão, e não podia deixar que aquilo chegasse ao seu conhecimento, porém este foi seu erro. Uma tarde quando Rui tentava seduzi-la, já cego pela paixão e pelo desejo, ela lhe recusou afirmando que amava muito o marido e que jamais faria aquilo, pois sabia que este estimava por demais o irmão e não lhe perdoaria duplamente se algo existisse entre eles, uma por ter sido traído pela esposa, e a segunda por ser também seu traidor a outra pessoa a quem ele mais amava, seu próprio irmão. Antônio sentia um torpor por todo o corpo, e seu coração disparado parecia dizer-lhe: o que você sentia não era repulsa, era amor. Amor machucado, desprezado, magoado. Foi então, prosseguiu Verônica, que Rui planejou tudo. Numa noite foi até a casa do irmão e, aos prantos, pediu socorro. Alegava que eu estava em crise e que precisava de um médico, porém ele não poderia se ausentar por muito tempo de casa deixando-me sozinha, e sabia que o médico estava no vilarejo vizinho, atendendo uma parturiente. Imediatamente, Rafael pediu para que a esposa acompanhasse o irmão até sua casa, e que cuidasse dele bem como de mim, enquanto ele iria até o vilarejo buscar o médico. Conceição não questionou em momento algum as ordens do marido e inocentemente seguiu rumo à minha casa para prestar-me ajuda. Porém, assim que entrou, Rui atirou-se sobre ela, que tentava se livrar de seus braços e, num gesto desesperado, bateu-lhe com um castiçal que conseguira apanhar sobre a mesa. Rui desmaiou com a pancada e ficou assim até quando Rafael chegou trazendo o médico. Não fora aquilo que ele havia planejado, porém agora não podia voltar atrás, por isso, mediante a pergunta do irmão sobre o que havia acontecido ali, ele não titubeou em afirmar categoricamente que Conceição, aproveitando-se da crise de sua esposa que estava à beira da morte, tentara seduzi-lo para conseguir dele algumas joias para si, e que como ele lhe recusara, ela o agredira com o castiçal ferindo-lhe a cabeça e causando assim o seu desmaio. Porém, como explica, estar assim quase nu? Inquiriu Rafael antes de perder por completo a razão. Foi ela, afirmou Rui fervorosamente. Insinuava-se para mim, e tentava-me com sua beleza e seus carinhos, porém por amá-lo e respeitá-lo, meu irmão, eu não pude fazer isto. Rafael, então, subiu as escadas e após colocar a porta do quarto abaixo, onde Conceição mesmo apavorada com o ocorrido velava-me com zelo, iniciou seu ataque verbal bem como físico, sem ao mesmo dar-lhe uma oportunidade para defender-se.
Eu apavorada com a cena, que trouxe-me à lembrança meus próprios atos, entrei então em uma crise verdadeira e vim a falecer diante daquele desespero que Conceição estava vivendo. Isto porém serviu ao menos para atenuar a fúria de Rafael, que vendo-me desfalecer soltou a esposa e passou a gritar pelo médico, que atônito, esperava no andar de baixo da casa. Conceição, mesmo sem saber ao certo o que havia acontecido para que o marido lhe tratasse daquela forma, saiu pelos campos sem rumo, tal o seu desespero, e só depois de alguns dias, foi que se teve notícias suas. Fora encontrada morta, em meio aos rebanhos de uma fazenda, e pelo que os médicos puderam confirmar ao marido, esta veio a falecer devido a uma hemorragia que causara também a perda da criança que trazia no ventre. Rafael, que depois daquela noite também não encontrava mais razão para viver, com aquela notícia então, entregou-se de vez ao desespero, tornando-se um andarilho da vida. Morreu muitos anos depois, sozinho e atormentado pelas dúvidas que surgiram com o tempo e pelo remorso que carregava dentro de si, por saber que matara não só a esposa, como a seu filho, e depois também ao próprio irmão que tanto amava, sufocando dentro de si com seu ódio. Fez-se então um profundo silêncio em todo o salão, e Antônio, ouvindo aquelas palavras, parecia regressar no tempo e conseguia rever cada cena e os detalhes de todo aquele drama vivido por eles. Bianoro chorava como criança, e sentia sua dor aumentar a cada instante com o remorso que agora transbordava de sua alma. Como pudera agir daquela forma? Perguntava-se ele, tendo uma leve lembrança de tudo aquilo, e sentindo que mesmo não ocorrendo tudo como havia planejado, de certa forma as coisas não teriam sido muito diferentes, pois planejara um flagrante para o irmão, tentando com isto separá-lo da esposa, mesmo sabendo que também perderia o seu afeto. Acreditava que depois de desprezada pelo marido, Conceição o aceitaria como amante para não voltar a viver na solidão. Joana, apesar da emoção causada por aquelas verdades, trazia no peito um sentimento muito leve, e em sua mente em momento algum viu surgir qualquer pensamento que colocasse Bianor como réu de qualquer coisa pelo que tivesse passado. Pelo contrário, lembrando-se do texto daquela noite, pensou na indulgência e carinhosamente dirigiu a estes seus mais puros sentimentos de amor. Cláudio, bem como os demais, muito sensibilizados com o ocorrido, oravam agora em agradecimento a Deus, pela chance de estarem ali vivenciando, juntamente com os protagonistas daquela história, as bênçãos do conhecimento e do esclarecimento para muitos dos fatos ocorridos entre eles até então. E com certeza, isto permitiria a todos muita lucidez em sua vida nos dias que estavam ainda por vir. Verônica, amparada pelo pai, preparava-se para deixar o salão, porém pediu permissão para complementar suas palavras. Bianor, espero que possa me perdoar, pois hoje eu sei o quanto poderia ter feito por você, o quanto poderia tê-lo ajudado a depurar-se de muitos desses sentimentos instintivos, os quais por responsabilidade minha também eu acabei por exaltar ainda mais em você. Porém, acredite-me, para mim pode parecer um pouco tarde a compreensão de todos estes fatos, pois precisarei de uma nova oportunidade através da reencarnação, para poder vivenciar no corpo físico todos estes conhecimentos, e fazer-me merecedora de algo melhor, mas hei de conseguir isso também. Agora quanto a você, meu querido, a vida abençoou, pois sabia que precisava, podia e merecia mais uma chance ainda nesta experiência, pois apesar de sua falta de conhecimento sobre esses acontecimentos espirituais, quando tentei influenciar-lhe novamente de forma negativa, sua natureza divina rejeitou-me, mesmo de maneira bruta e ainda trazendo certa arrogância de pensamentos e sentimentos. Porém, como todos, sua essência é boa, só o que precisava era de mais uma chance. E você a conquistou quando permitiu que seu amor penetrasse em seus pensamentos, e quando passou a se preocupar com nossos filhos, e a demonstrar por eles este sentimento paterno que ocultara durante todos estes anos,
Você se deu a chance para expandir esta possibilidade de amar em todas as direções. Ben-Hur ouvia embevecido aquelas palavras, e já não chorava mais. Sabia que tudo aquilo não iria demorar para acabar agora. Não se esqueça, porém, Ben-Hur, que se conquistou esta chance com seus esforços, pôde contar também com a colaboração de muitos irmãos aqui do plano espiritual, que de alguma forma procuram ajudar os irmãos encarnados que passam por seus momentos de dificuldade. Mas saiba que com certeza você teve muito mais ajuda aí mesmo onde está, pois todos estes amigos e familiares em muito ajudaram, orando, respeitando e aceitando como você é, mesmo que para isto precisassem superar seus próprios valores e experiências. Por isso não se esqueça sempre de agradecer e, se possível, pratique o exemplo deles em seu dia a dia. Adeus. Obrigada a todos e que Deus os ilumine hoje e sempre. Depois de aguardar alguns instantes, para que a médium pudesse se restabelecer, Cláudio pronunciou uma breve oração de agradecimento, sentindo que muitas emoções ainda estavam por vir. Capítulo 35. Jane foi a primeira a levantar-se, pois apesar de tudo que havia acontecido ali, ela sabia que Ben-Hur era um homem difícil de convencer. Ainda mais porque ele geralmente questionava tudo o que viesse da espiritualidade. Porém, teve uma grande surpresa, vendo este levantar-se e dirigindo-se até ela, abraçou-a com carinho e, beijando-lhe o rosto, disse: "Muito obrigado por sua ajuda e proteção, sei que você foi minha protetora durante todo este tempo." Estendeu a mão a Flávio, que retribuiu o gesto muito feliz ao sentir que ali estava um novo homem. Dirigiu-se então a Joana, que levantou-se diante dele pegando suas mãos as beijou gentilmente, porém surpreendeu mais uma vez a todos ao dizer: "Muito obrigado a você também, pois pelo pouco que posso compreender, sei que você já me perdoou. Obrigado." Virando-se então para Antônio, que continuava sentado e entregue às lágrimas, ajoelhou-se à sua frente, ao perceber que este não conseguia se levantar. Não que não o quisesse, mas porque algo parecia impedi-lo de se levantar. "Para que todo este sofrimento não seja inútil, meu irmão, diga-me se me perdoa." Antônio não conseguia pronunciar palavra alguma, e Ben-Hur, ali imóvel, olhava-o fixamente, como alguém que reencontra depois de muito tempo uma pessoa tão importante e amada para si. "Eu não tenho nada para lhe perdoar", disse enfim Antônio. "Pois eu também errei, e muito com você, não só no passado como no presente, quando sempre evitei. Sei que fez isto porque devia saber de minhas fraquezas, e hoje eu mesmo sei que são muitas. Mas por favor, diga-me que me perdoa, irmão." Antônio abraçou-o carinhosamente e pôde sentir realmente a veracidade de tudo o que experienciara até então, pois ao contato com aquele que até bem pouco tempo lhe trazia um sentimento de aversão, agora proporcionava-lhe toda a intensidade do mais belo e puro amor, o de espíritos que se permitem sempre a mais uma chance. Fim.